O ano era 2005. Quantos anos você tinha e quais lembranças você tem daquele ano? Furacão Katrina, Papa Bento XVI, Star Wars de volta aos cinemas. Pois é, muita coisa aconteceu naquele ano e já se foram 18 anos desde então. Mas se você tá aqui nesse vídeo é porque você gosta de futebol. E 2005 é o ano que guarda uma das maiores partidas da história. A lendária final da Champions entre Liverpool e Milan, conhecida como o Milagre de Istambul. É hora do Futebol Prime revisitar esse momento histórico do nosso querido esporte. Meu nome é Diego Silveira e de antemão já peço que não se esqueça de deixar o like, porque nos ajuda muito a atingir mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos pro jogo. O Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia, foi o palco daquela final da Champions. O Milan, tido por muitos como o time mais forte do mundo à época, chegava àquela final depois de passar por Barcelona, Shakhtar e o Celtic na fase de grupos, bateu o Manchester United nas oitavas, sua rival Inter nas quartas e superar o duríssimo PSV Eindhoven na semi. O esquadrão rossoneiro tinha simplesmente Dida no gol, Cafu na lateral direita, Stan e Nesta na zaga central e Maldini na esquerda. O meio era Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kaká. E o ataque era simplesmente Shevchenko e Crespo. O técnico era ninguém menos que Carlo Ancelotti. Eu acho que se botar esse time no videogame hoje vão dizer que é apelação. Já o Liverpool, menos badalado, chegava à final após ter ficado em segundo na fase de grupos, no grupo que tinha La Coruña, Olympiacos e o Mônaco, que se classificou em primeiro. Os ingleses passaram pelo Leverkusen nas oitavas, Juventus nas quartas e pelo Chelsea na semi. A formação do Liverpool tinha Dudek no gol, Steve Finnan na direita, Carragher e Sami Hyypiä na zaga, Traoré na lateral esquerda, Xabi Alonso, Luiz Garcia, Riz e o craque Gerrard no meio, Harry Kewell e Milan Baros no ataque. O treinador era o espanhol Rafa Benítez. Para quem acompanhou o futebol nessa época e até os dias de hoje, olhando para essas escalações, fica claro a absoluta superioridade do Milan. Em minha opinião, tirando Gattuso e Stan, o resto do time do Milan era só de monstros do futebol. Enquanto o Liverpool chegava ali com Gerrard e um jovem Xabi Alonso em ascensão, e outros bons jogadores, mas bem longe do nível do Milan. Quando a bola rolou no estádio Atatürk, a diferença entre os times ficou evidente. No primeiro ataque do Milan, Pirlo bate falta cruzando uma bola baixa na área e a defesa do Liverpool vacila deixando o gênio Maldini entrar sozinho para pegar um meio voleio e abrir o placar com 1 minuto de jogo. As coisas não podiam começar de uma forma pior para os ingleses. Depois do gol, o Milan baixou a primeira linha e esticou o time do Liverpool, montando uma armadilha mortal. Kaká, que fez um primeiro tempo de gênio, cuidava da ligação entre a linha baixa e o ataque. O segundo gol rossoneiro veio aos 38 minutos de jogo, em contra-ataque puxado por Kaká daquele jeito rápido e mortal que consagraria o estilo do brasileiro. Kaká coloca uma bola por cima da confusa zaga do Liverpool, na medida para Shevchenko, que cruza para Hernan Crespo marcar. Com o Liverpool sem forças, o terceiro gol veio ainda no primeiro tempo, com outro contra-ataque iniciado por Kaká, mas dessa vez com um lançamento absurdo para Crespo fazer o segundo dele e o terceiro do Milan aos 43 minutos de jogo. Um gol de almanaque, e esse é lindo demais de assistir. Aliás, vale comentar como jogava a bola o Kaká, hein? O primeiro tempo terminou com um massacre tático. Ancelotti parecia ter atraído o time de Rafa Benítez para o jogo que os italianos queriam. Se o Liverpool se arriscasse no ataque, o Milan, devastador nos contra-ataques, poderia aplicar uma goleada histórica. O título rossoneiro parecia questão de tempo, mas os deuses do futebol ainda tinham planos para aquela noite mágica. No segundo tempo, o Milan inicia criando algumas chances, mas são os ingleses que realmente chegam. Aos 8 minutos, Riz cruza para achar Steven Gerrard absolutamente sozinho na área. O capitão do Liverpool sobe absoluto para diminuir de cabeça, 3-1, e o jogo iria pegar fogo. Menos de 3 minutos depois, Smisser, que tinha entrado no lugar de Harry Kewell ainda no primeiro tempo, chuta de fora da área e Dida falha. Era o segundo gol inglês e enquanto o Milan ainda parecia estar em choque com tudo o que estava acontecendo, a atmosfera do estádio estava transformada. Aos 13 minutos, Gattuso, bastante nervoso, faz pênalti em Gerrard. Dida defende o pênalti de Xabi Alonso, mas o espanhol fica com o rebote e marca mais um para o Liverpool. Em apenas 15 minutos do segundo tempo, o jogo estava empatado. O resto do segundo tempo seguiu nervoso, com o Milan tendo a bola, mas claramente abalado pelos gols. Na prorrogação, o brasileiro Serginho, que tinha entrado no lugar de Crespo, cruza uma bola perfeita para Shevchenko cabecear a queima-roupa. Um gol àquela altura seria decisivo, mas Dudek realiza um milagre dentro do milagre e faz uma das maiores defesas da história da Champions, na cabeçada e no rebote. O jogo caprichosamente foi para os pênaltis, e como o futebol é uma forja de grandes histórias e grandes heróis, Jerzy Dudek, que minutos antes tinha operado um milagre, defende os pênaltis de Pirlo e Shevchenko. O Milan ainda desperdiçou mais um com o Serginho. Final 3-2 para o Liverpool numa das mais emocionantes partidas da história do futebol. Aquela foi a quinta das 6 Champions que Liverpool venceu.
A sexta só veio na temporada 18-19. Gerrard, eleito melhor em campo, saiu ovacionado e se tornou o ídolo de toda uma geração de torcedores. Já o Milan, derrotado naquele dia, ainda viria a dar a volta por cima. Mas isso é história para outro vídeo. E esse foi o resumo da imortal partida que até hoje é mundialmente conhecida como o Milagre de Istambul. Eu agradeço sua audiência e se gostou deixa o like porque é extremamente importante para o nosso trabalho. Também deixa nos comentários o que você achou dessa partida, se você já conhecia e qual partida lendária você queria ver contada aqui por nós. Até a próxima, valeu!